Olá, bom dia! Terça-feira, 22 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos dois médicos. O Dr. Jorge Tadeu Rogas é clínico geral e médico intensivista. Graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, com residência intensiva no Hospital Ana Costa. Ele é diretor da Home Life, especializada em atendimento domiciliar Home Care. Ele será o nosso comentarista do programa de hoje. Também temos o Dr. Condesmar Marcondes, é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, especialista em reprodução humana, embriologia, ginecologia e obstetrícia, além de ser diretor clínico do Núcleo Santista de Reprodução Humana. Currículo bom de vocês, hein? Estou bem acompanhado hoje. Obrigado pela presença. Dr. Condesmar, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Paula. Bom dia a todos vocês e estou à sua disposição para a gente discutir. Vamos falar muito sobre reprodução humana hoje, doutor. Prazer receber novamente você aqui, nosso comentarista do programa de hoje. Bom dia, Paula. Obrigado. Um prazer estar aqui. Prazer, o Dr. Condesmar, antes da gente começar, ele é meu ginecologista e o que eu acho interessante da gente falar sobre reprodução humana, na verdade, é levar uma informação diferenciada no programa de hoje para você, então fique atento às informações que a gente vai trazer, tá bom? Então vamos às notícias do dia. O relator do projeto das medidas anticorrupção na Câmara Federal, o deputado Onyx Lorenzoni, manteve a proposta que faz com que o crime de Caixa 2 tenha pena de reclusão de 2 a 5 anos. O novo relatório não esclarece se crimes anteriores à edição da lei serão anistiados. A íntegra do novo parecer foi divulgada na noite desta segunda-feira no site da Câmara e deve ser debatida e votada ainda nesta terça. O crime de Caixa 2 consiste em manter, movimentar ou utilizar qualquer recurso não declarado à Justiça Eleitoral. E a pergunta que fica, será que há uma movimentação de alguns deputados para que os crimes anteriores à possível aprovação do projeto sejam de fato anistiados? Como é que vocês veem essa possibilidade, doutor? Sem dúvida, né? Sem dúvida há um movimento. Na verdade, infelizmente nós brasileiros temos uma capacidade de inovação e uma criatividade nesse sentido que não tem limite, né? Não só existe um movimento forte para que haja uma anistia, para se passar uma borracha no que foi feito da edição da lei para trás, como certamente já existem vários pensadores aí refletindo sobre que alternativas podem ser feitas para driblar essa lei e continuar essa farra do patrocínio eleitoral e do patrocínio eleitoreiro Brasil adentro. A gente tá vivendo aí uma crise política, mas no Rio a situação está pior ainda, né? Sem dúvida. Paula, a crise política é uma crise fundamentalmente moral, né? É uma crise que só deixa claro que, de alguma maneira, ao longo do tempo, ao longo dos ciclos eleitorais, o processo de recrutamento de políticos, o processo de seleção, não só de seleção pelo voto, mas de seleção pelos que se candidatam, porque não existe voto para aquele que não se candidatou. É igual apostar, eu nunca ganhei na cena, também você nunca apostou. Então, existe um processo aí de seleção, de desenvolvimento de um perfil do político no Brasil que convergiu aí na sua média para essa crise institucional, uma crise fundamentada em corrupção, em atos absolutamente ilícitos. O Rio de Janeiro acaba tendo um destaque maior porque o Rio de Janeiro movimentou muito capital nesses últimos anos, com todo o investimento que foi feito para os Jogos Olímpicos e para estruturar o Rio de Janeiro do ponto de vista turístico, os aparelhos necessários para que os Jogos Olímpicos acontecessem. E com certeza, onde se movimentou mais dinheiro, também se desviou mais dinheiro. É diretamente proporcional à regra. E aí a gente está aí de frente para essa situação que, na minha opinião, nem no curto nem no médio prazo tem uma solução viável. A gente vai falar mais sobre essa situação do Rio de Janeiro, mas antes quero saber a opinião do Dr. Condesmar. Caixa 2 é um crime já conhecido há muito tempo. Aqui agora a gente levanta essa situação, principalmente por questão dessa reforma política, né?
Paula, uma coisa, eu vi o Onyx Lorenzoni falando algumas vezes, claro, na Itália foi feito isso, eu acho que os juízes estão acompanhando aquilo que ocorreu na Itália. Eu tive uma notícia ontem, 20 anos depois começaram a aparecer resultados das medidas anticorrupção na Itália. 20 anos levou. Eu espero que nós não levemos 100 anos, mas o principal... Me parece que você já tem um crime de caixa 2, já é crime caixa 2. Então, se nós conseguirmos, e aí entra, Jorge, aquilo que você falou, se a sociedade pressionar para que eles não consigam colocar nenhum jabuti aí no meio, isolando o caixa 2 passado, quem fez caixa 2 no passado deverá ser punido. Nós temos que ficar de olho. Essa é a única condição que a sociedade brasileira vai conseguir melhorar. Eu queria saber de vocês, esse projeto de medidas aí anticorrupção deve ser aprovado sem dificuldades no Congresso Nacional, na opinião de vocês? Eu acredito que ele vai ser aprovado porque existe um apelo público muito grande. De certa forma, tudo isso que está acontecendo acabou voltando um pouco mais da atenção da população em geral para Brasília e para essas tomadas de decisões. Hoje é muito comum você ver na internet, nas redes sociais ou na web como um todo, vídeos de políticos sendo hostilizados no seu território eleitoral, na sua região, né? Isso deixa claro que a população está incomodada. Mas se isso vai repercutir realmente num efeito, como aconteceu na Itália, como aconteceu em outros países, só a história vai nos mostrar. Nós vamos ser personagens aí ativos desse momento. É um momento muito difícil no Brasil, o Brasil sendo passado a limpo. Outros países já passaram pela mesma situação. Infelizmente, nós sempre temos um certo delay, né, um atraso em relação a isso. Em geral, não é só no cenário político, em todo o cenário como um todo, mesmo na medicina, nós também passamos por situações como essa. A gente está sempre, em algumas especialidades, alguns passos atrás. E a grande expectativa agora é acompanhar a história, né, e ver realmente o que nós precisamos. A gente precisa de um país mais moralizado, de um país onde os resultados aconteçam. O que você deu de exemplo aí, Paula, no Rio de Janeiro, né? O sujeito que a carreira dele foi ser político, ele nunca teve um emprego na vida e ele tem uma condição de um empreendedor de sucesso. Em relação a essas reformas todas que a gente está falando da PEC, que cuida da questão da gestão da saúde, entre outras coisas, a reforma política, Michel Temer está trabalhando fortemente para que ele consiga realmente aliados para que essas medidas sejam aprovadas. Paula, eu vou te colocar o seguinte, eu estou torcendo para que o Michel Temer dê certo. Eu acredito que ele dá certo. Eu me permito acreditar que ele não vai ser candidato novamente. Me permito acreditar, assim como ele com uma descendência árabe, ele vê alguma coisa no filho pequeno dele que possa ter um futuro nesse país. Então eu estou tentando ser a velhinha de Taubaté, o último que acredita em alguma coisa no Brasil. Então acredito que ele está realmente, e que nesse momento, para poder jogar com os políticos, ele consegue admitir o que acabou de fazer o Gedel Vieira Lima. Negociar por trás coisas, lucros para si, para o seu bolso. Eu não tenho nenhuma dúvida que o vício político continua. Sim. Mas vai ter que ter um jogo de corpo para conseguir as coisas que ele pretende. Até porque agora as coisas estão às claras, né? O Gedel ainda não saiu, mas agora o Michel Temer com certeza tá de olho nele. E isso deixa, de certa forma, tira um pouco a nossa esperança, né? Porque, poxa, se está todo mundo preocupado, se estão pessoas sendo presas, a Lava Jato está aí, o Brasil, né, o Poder Judiciário de primeira instância virou a grande polícia moral do Brasil, graças a Deus que alguém está se mexendo. E mesmo assim, você vê pessoas tentando aproveitar a oportunidade para ganho individual. Esse é um negócio quase que insano, né? A gente continuar insistindo nesse modelo. E isso, o Gedel foi o que apareceu. Imagina a quantidade de gente fazendo a mesma coisa. E
pior, vamos refletir, vamos filosofar um pouquinho. Imagina a quantidade de gente que não está lá dentro e que está louco para uma oportunidade para aproveitar. Essa é a realidade. Aí fora, vendo a televisão ou lá em Brasília, passeando em volta da esplanada, tá cheio de gente louca para entrar nessa festa e que ainda não foi convidada. Essa é a nossa realidade. A gente precisa limpar o Brasil do ponto de vista moral. Tem que acabar essa história de que eu posso enriquecer de forma ilícita e ninguém vai fazer nada. Isso precisa acabar. E a gente continua falando de política. O ex-governador Antony Garotinho segue internado no Rio de Janeiro após cirurgia cardíaca em um hospital particular. Ele passou mal depois que foi preso na última semana por fraude eleitoral baseada em compra de votos. O ex-governador chegou a ser internado em um hospital público, mas conseguiu transferência por ordem do Tribunal Superior Eleitoral. Garotinho foi submetido a uma angioplastia e, segundo o boletim médico, a cirurgia foi bem sucedida e ele passa bem. Existe um clamor popular para que a corrupção no país sofra uma punição exemplar. Porém, se levarmos em consideração o quadro médico anunciado, a própria Justiça liberou a transferência do ex-governador do hospital público para o particular. Na opinião de vocês, foi uma atitude correta? Assim, Paula, será que dá para a gente fazer essa análise? É difícil, né? Sob o ponto de vista técnico, a gente sabe que, infelizmente, a saúde pública do Brasil, ela está na UTI, né? Ela está necessitando de cuidados, então a gente não sabe aí qual era a estrutura que tinha e se o paciente, no caso o ex-governador, ele tem acesso à rede privada por ter um plano de saúde próprio, ele tem o direito aí de atender. Eu não sei como é que é a questão judicial da história, mas ele tem um acesso. Ficam aí duas perguntas, né? A primeira é, ele tem plano de saúde? Ou alguém vai bancar isso daí? A gente não sabe. Ninguém mostrou a carteirinha dele do plano de saúde, né? E a gente sabe aí que, recentemente, um grande hospital de São Paulo bancou a assistência de presidente, vice-presidente, e nenhum deles paga plano de saúde. Sim. Né? E a segunda questão é, a angioplastia foi em função de um evento agudo, ou seja, realmente ele teve uma angina instável, um infarto, ou ele é um paciente que já tinha uma doença coronariana, que fez uma simulação digna de Hollywood naquela ambulância, e aí alguém aproveitou e falou assim, ó, coloca um stent nele para justificar o show. A gente não sabe. Não, mas a infelizmente, a pergunta de uma pessoa leiga, assim como acredito eu que o pessoal de casa também faça, é: uma pessoa com problema cardíaco consegue reagir daquela forma? Pô, consegue. Ele pode ter uma lesão pequena, que tem indicação de angioplastia, mas que já podia ter indicação de angioplastia há anos. Eu juro pra você que eu sou louco pra ver esse cateterismo dele, pra ver o que tinha ali que justificou a angioplastia. Doutor. Eu diria o seguinte, eu parece concordo, que a gente está num circo. Sim, espera um pouquinho. O Garotinho é um circo. Sim. Se você lembrar, alguns anos atrás ele fez greve de fome e parece que por trás eles alimentavam ele. Sempre eu não tenho ele. certeza Palhaço, ou não. né? Sempre ele. Não é só palhaço. O problema não é ser palhaço. O problema é que é ladrão também. O que eu penso, Paula, é assim. Eu acredito que ele tinha o direito, sim. Pelo que a gente sentiu, ele já tinha sido internado antes. Acho que havia alguma coisa de pré-cardialgia, de dor cardíaca antes, algum sintoma. Poderia ter esse escândalo até agravado a situação e teve que fazer. Acho que sim, teria que fazer no hospital particular. A ordem médica, e algum médico deve ter assinado isso, nós deveríamos ter respeitado, a justiça deveria ter respeitado. A pergunta que eu faço é a seguinte, que eu faço na minha casa todos os dias. Quantas crianças, se realmente o Garotinho desviou dinheiro, eu não posso dizer que desviou, mas se desviou, quantas crianças morreram em função do desvio de dinheiro do Garotinho? Eu gostaria de saber quantos pacientes morreram na UTI por falta de respiradores, por falta de energia elétrica em função desse desvio. Então a pergunta que eu te faço é daqui por diante. Será que uma pessoa, e o Jorge pode me responder, e acho que todo mundo que está ouvindo a gente sabe, uma pessoa com angioplastia não pode ir para a cadeia? Eu acho que pode.
E aí deveriam ter as almas das criancinhas que morreram para dar apoio para ele. Então, acho que foi feito, está terminado, foi feita a angioplastia, dá-se os dias suficientes, porque um anticoagulante ele pode tomar na cadeia, mas eu acredito que ele deveria ser, no tempo certo, levado para a cadeia de novo. Senão ele vai ficar em casa, na beira da piscina, tomando, se não uísque, pelo menos um refrigerantezinho do bom. Olha, eu não sei o que é pior, ele ter conseguido a transferência para um hospital particular ou ter ficado no hospital público. Porque aí iam começar, como começaram a levantar, ele está passando à frente de pessoas que talvez estejam em situação pior, por ele ser político e tudo mais. Se ele recebeu uma atenção especial ou não recebeu. Gente, não tem como um ex-governador que estava preso, que estava no hospital público, ficar no meio de todo mundo. Até porque o clamor público, o pessoal vai lá, sei lá o que aquilo poderia acontecer. Isso a gente sabe que não teria como, mas é a questão como que a mídia realmente levanta e isso ia ser uma dor de cabeça muito maior. Então, libera ele para um hospital particular, faz o que tem que fazer e volta para a cadeia. É isso aí. Melhor, é a melhor solução. Mas para a gente só encerrar esse assunto do Rio de Janeiro, e a questão do Sérgio Cabral, que foram procurar na conta bancária dele, acharam uma média de R$400, e da mulher, da atual mulher dele, a advogada, mais de 11 milhões. Só para a gente encerrar esse assunto do Rio. Acho que nada espanta mais, né? Paulo, ele já sabia há alguns meses que ele ia preso. Ele já sabia tudo isso, não foi uma surpresa para ele. A senhora Lobotan, realmente, a que mostrou o salto Lobotan, foi maravilhoso. Mas eu acho que é a mesma coisa, nós estamos na sequência. Tem que ir preso e o que é principal, não pode sair. A não ser que ele também vai... O meu medo nesse país é que ele também agora faça uma delação premiada. E agora vai para casa mais um. Quem vai fechar a porta? Parece aqueles jogos de coisa, alguém vai ficar com o mico na mão. O último fecha a porta. Eu tenho, o meu único medo com as delações premiadas é que, de repente, vai chegar em alguma presidência, algum ex-presidente, e se ele também resolver fazer delação premiada, ninguém vai para a cadeia? Ninguém vai. Eu tenho medo que vá a Dilma, coitadinha, sozinha. Na verdade, tadinha. Na verdade, descobriram a delação premiada. Como é que você vê essa situação do Rio de Janeiro? Agora, a mulher do Sérgio Cabral com os bens presos, né, bloqueados. É uma farra, é algo que eu tenho discutido constantemente entre amigos e mesmo quando a minha opinião é questionada, é a carreira política, né? O sujeito não tem talento nenhum, ele não é um bom profissional, ele não é um sujeito que acorda cedo, ele não é um sujeito que trabalha à madrugada, ele não tem um talento artístico, um talento esportivo, o talento dele é a sem-vergonhice, é a cara de pau de roubar dinheiro, de tirar dinheiro da educação, da saúde, das necessidades básicas da nossa população para enriquecimento próprio. Esse sujeito Sérgio Cabral, ele é o protótipo da cafajestagem que lidera o nosso país. Eu não consigo chamá-lo de ex-nada, ele é bandido, ele é um criminoso preso, que já está aí pré-condenado e que eu espero que ele transite em julgado e fique na cadeia. E a grande preocupação, eu espero que a população como um todo entenda, não tem mais condições de nós vivermos num país com esse nível de liderança, com esse tipo de gente liderando o Brasil, com esse tipo de gente. Porque quando você faz... O sujeito ia para a política para arrumar um dinheirinho para ele, para a mãe, era aquela música do Chico Buarque, O Meu Guri, né? Ele ia trazer uma bolsa com documento, com dinheiro, para resolver a casa dele. Agora não, ele quer resolver o legado do tataraneto dele, porque a quantidade de dinheiro que eles estão tirando é para 4, 5 gerações. Quem tem 10 milhões, de 10 para 100 não muda nada, a condição é a mesma. Para que ter 100? Para que ter 200? Se tem 11 milhões na conta dela é porque não deu tempo de gastar. Porque o que eles gastaram nesses últimos 2 meses para dar uma lavada nesse dinheiro não deve estar escrito no gibi. Bom, o doutor falou só sobre a questão da saúde, né? Quantas pessoas não morreram, quantas crianças, quantas pessoas deixaram de passar por cirurgia, por falta de dinheiro, investimento na saúde. Mas e nos outros setores? Aí a gente ficaria até amanhã discutindo. A partir de agora entramos nas especialidades dos nossos especialistas. Vamos falar realmente de saúde, chega de falar de política, de desvio de dinheiro, de corrupção.
Mas é meio difícil, né? Quase impossível de falar de saúde e não falar dessa situação no nosso país. A começar pelo Dr. Condesmar Marcondes, vamos falar da sua clínica, que entre outras especialidades tem grande foco na reprodução humana, na reprodução assistida. Explica pra gente um pouco mais sobre essa área da medicina, doutor. Paula, falar de reprodução assistida hoje ela é uma realidade no Brasil. A gente tinha preconceitos sobre você falar de inseminação, sobre você falar de bebê de proveta. Eu acho que graças a isso, graças à imprensa, graças ao sucesso do Brasil nos resultados de reprodução, hoje ela é uma realidade. O que é a reprodução? Se você parar para pensar, e isso não são dados meus, são dados da Organização Mundial de Saúde, numa casa, numa escola, numa cidade, num país, você tem em torno de 15 a 20% das pessoas com algum problema de infertilidade. Se você botar isso em números, esses números são absurdamente grandes. Essas pessoas, a infertilidade não quer dizer esterilidade, não conseguem engravidar, mas tem algum tipo de dificuldade para engravidar. 2, com a tendência da sociedade em postergar, principalmente das mulheres, em postergar a gravidez. Primeiro eu tenho uma profissão, depois eu tenho minha pós-graduação, etc, etc. O tempo melhorou para a sociedade, a tecnologia melhorou, mas a natureza não mudou. A natureza tem um limite para a procriação. E aí entrou a reprodução humana. Aí entramos nós no sentido de, primeiro, conscientizar os casais a engravidarem o mais cedo possível. 2, engravidar de forma natural. Mas se não for possível a forma natural, por exemplo, uma mulher fez uma laqueadura, encerrou a carreira, casou de novo e quer um novo filho. Um homem fez uma vasectomia, não pode mais ter filhos. Como é que esse casal faria para engravidar? É aí que entra a reprodução assistida, é aí que entra a fertilização in vitro e é aí que entra a clínica nossa no sentido de facilitar isso. Nada como uma boa explicação. Explica um pouquinho pra gente essa diferença, embora pareça óbvia, da infertilidade, explica um pouco melhor, que são termos mais técnicos, o que a pessoa pode ter filho ainda ou o que a pessoa realmente não pode ter filho. Veja, é que a evolução está tão grande que o termo está desaparecendo. Infertilidade e esterilidade. Esterilidade. Não posso ter filhos definitivamente. De jeito nenhum. Mas veja, eu vou viajar. Uma mulher hoje, no tempo da faculdade, a gente chamava o útero de mãe do corpo. Hoje uma mulher sem útero consegue ter filho. Se ela tiver ovário, ela tiver óvulos, ela consegue ter filho. Como? Eu fabrico um bebê, fabrico um embrião e coloco na mãe dela ou na irmã dela. A sociedade hoje me permite fazer barriga de aluguel até a 4ª geração. Então eu posso colocar um nenê, se ela não tiver útero, na prima dela, desde que não haja pagamento por isso. Então a evolução, é difícil eu te explicar o que é esterilidade. A infertilidade é fácil. É um casal que tem relações sexuais normais há 1 ano e não consegue engravidar. Certo. Isso é infertilidade. Doutor, como é que você vê essa situação, essa tecnologia, tanta inovação? Eu acho que ela tem um lado muito virtuoso, que é a capacidade de realizar sonhos, né? Por trás de tudo isso, você tem um casal, você tem pessoas querendo constituir uma família e com N dificuldades, né? Na verdade, a reprodução humana ela é uma ciência hoje em dia que avança pensando em viabilizar o que às vezes a natureza dificulta um pouco. Eu acho que esse trabalho é muito nobre, ele é virtuoso porque você intercede na família, né? E eu acho que em tudo isso que a gente tem discutido, política, corrupção, tudo isso daí, por trás você precisa reestruturar a família, né? A grande unidade, a grande solução, ela não vem de entrar um melhor ou pior político ou o juiz ser mais honesto. A questão é a família, né? É vida, né? Se a unidade da família estiver bem estruturada, você vai formar um sujeito, uma criança com moral, um adulto com caráter. E eu acho que a reprodução humana ela permite isso. Eu não tenho a menor dúvida de que num casal
que teve o seu diagnóstico de infertilidade, que ficou aí 1 ano ou até muito mais, às vezes, naquela tentativa de ter um filho e graças a profissionais como o Dr. Condesmar conseguem realizar esse sonho, o valor que eles vão dar para aquele momento, para aquela estrutura, também vai ter um toque especial. Eu acho que isso tudo faz bem para a sociedade como um todo, né? E para mim, eu venho de uma área que é a terapia intensiva, que lida muito com a doença, né? Muito perto, o tempo todo, daquele binômio vida e morte, né? Você ter a oportunidade de trabalhar com geração de vida é algo especial, né? E a gente volta à questão do valor, volta à questão da família também, né? Vamos falar de vida, vamos falar de saúde, do lado bom disso. Explica pra gente, doutor, qual que é o perfil, o público que vai procurar a clínica e como é que funciona esse processo? É isso, Paulo. O perfil de um casal é alguém que está tentando há mais de 1 ano. Essa consciência a gente tenta mudar e é um recado que a gente dá para os casais e também para os ginecologistas. Você entender assim, uma moça, ela começou a ser atendida pelo ginecologista dela aos 15, 16 anos de idade. Então ela forma um vínculo e uma confiança. Passados aí 15 anos, essa moça tem 30 e poucos anos, ela tem toda a confiança no ginecologista e eu sei que o ginecologista pretende acertar. Quando ela apresenta dificuldade de engravidar, às vezes ela e o médico dela ficam tentando 10 anos, 12 anos, ela não tem coragem de procurar uma segunda opinião. A internet melhorou isso, mas às vezes ela atrapalha. Mas esse é o perfil. O que a gente procura esclarecer para o ginecologista é assim: trate inicialmente. Nós temos dado palestra para o pessoal mostrando como é que pode-se fazer um tratamento no consultório para que se resolva num primeiro atendimento. Não conseguindo ou apresentando dificuldades que a tua tecnologia não permita, encaminhe para um centro de reprodução para que a gente possa a curto prazo tomar uma providência. E não perder tempo, né? E não perder tempo. Porque tempo isso para a mulher é crucial. Tempo é crucial. E agora explica... Conclua? Não, eu ia colocar, a gente tem uma brincadeira no consultório que diz o seguinte: você sabia para as mulheres que teu ovário faz aniversário? Era essa a minha pergunta. O ovário faz aniversário. Então, para que você tenha uma ideia, hoje os tratamentos, por exemplo, um bebê de proveta te dá em torno de 40% a 50% de gravidez por tentativa. Se você passar dos 40 anos de idade, a capacidade da gente engravidar cai para 2%. Eu caí de 50% para 2%, para que você tenha uma ideia do poder de fertilização que o óvulo perde a partir dos 40 anos de idade. Então, é óbvio que se você vê uma mulher de 45 anos hoje, você seguramente está dando 30 de idade para ela, mas a natureza não é assim. A Sim. natureza evoluiu e ela não, o óvulo perdeu a capacidade de engravidar. E para isso tem uma solução, seria o congelamento de óvulos, o que a clínica oferece? Explica eu acho que você pensou rápido, sim. O que a gente tem proposto, eu não posso dizer para a mulher hoje, casa, você tem que casar que nem a tua bisavó aos 16 anos de idade. O que eu brinco hoje, se isso acontecesse, é pedofilia. Sim. Tá? O que o bisavô nosso fez, hoje ele estava preso. Mas é possível, sim, a mulher postergar a gravidez e ela pode congelar óvulos e você congelaria o tempo, chama-se vitrificação. Você congela os óvulos e vai engravidar com 40 ou 45, 50 anos de idade. O que a gente costuma dizer, para você ter uma ideia, no Brasil tem aumentado muito isso, o número de mulheres solteiras que congelam óvulos. Eu dei uma palestra esses dias, nos Estados Unidos começaram as mulheres a congelar óvulos a partir de 25 anos de idade. Porque ela faz um levantamento e descobre que ela só vai ser mãe depois dos 40. Então, aos 25 está se estimulando porque é a grande fase de reprodução, com resultados muito bons. Então, hoje a gente recupera em torno de 98% dos óvulos congelados. Só que aos 25 anos de idade a capacidade dela de engravidar é imensa. Aí a gente pode chegar à conclusão, até para o pessoal de casa poder entender melhor, congelando óvulos você evita doenças que acometem grávidas a partir de 40 anos, como problemas com filhos com síndrome de Down. É mais ou menos isso? A linha de raciocínio é essa mesmo? É essa mesmo, Paula. Veja, ainda hoje, de novo, e nós evoluímos bem
A gente está conseguindo, numa gestante de 42 anos de idade, fazer o teste pelo sangue. Você vai buscar síndrome de Down, você vai buscar as chamadas aneuploidias no sangue. Antes ainda existe, claro, mas nós tínhamos que agulhar, nós tínhamos que fazer punção na placenta e saber mais agressivamente como é que se portava essa mulher. Se essa gravidez tinha alguma aneuploidia, algum erro genético. Hoje você consegue fazer na veia. Na reprodução nós estamos um passo adiante nisso. A chamada, como é que eu vou te falar, o PGD... É análise genética pré-implantacional. Como é que eu vou te falar isso sem usar a linguagem técnica? Eu tenho um embrião no meu laboratório com 8 células. No laboratório, eu tiro uma dessas células, eventualmente seria aquela que eu pegaria no sangue, e mando para o geneticista. O geneticista vai me descobrir se tem síndrome de Down, se tem Turner, se tem N alterações. Dos embriões que eu tenho no laboratório, eu vou transferir para o casal, para a mãe, o embrião que seja sadio. Então você consegue, pré-implantacional, no laboratório, saber, não todas as doenças, porque estão surgindo novas, mas uma gama bastante grande de doenças genéticas que você não passaria adiante. Essa técnica de congelamento de óvulos, ela tem um lado bom, um lado ruim? Como é que a gente pode fazer uma análise disso? Como tudo na sociedade, veja, eu trabalho com isso, eu tenho que ver só o lado bom. Sim. O lado ruim, não me agrada a ideia, eu falei isso, eu vou repetir. É óbvio que nós não estamos aqui para substituir a natureza. Mas é alguém dizendo, agora que tem essa facilidade, agora que eu não caso, agora eu não engravido, e aí nós estamos falando de família. Sim. O Jorge falou muito bem. Eu acho que eu não tenho que ter a deteriorização da família em função de gravidez eu vou deixar para o futuro, porque agora eu posso guardar meus ovos, eu não tenho nada a ver com isso. Até porque, Antônio, o trabalho dessa especialidade de reprodução humana, ele termina na implantação, né? A partir da implantação do embrião, aí é a mamãe, é a mãe natureza trabalhando. Né? Acho que nessa questão pós-implantação ainda depende muito mais da saúde da mulher do que qualquer outra coisa. Né? E não só isso, Jorge. Veja, nós tivemos situações aqui em Santos, por exemplo, de mães mais velhas, acima de 50 anos de idade, e que engravidaram, e foi um sucesso nas televisões, nos jornais, foi maravilhoso. Quando você conversa com o intensivista, quando você conversa com o anestesista que fez a anestesia dessa cesárea, eles estavam lá no canto morrendo de medo, porque essas mães acima de 50 anos de idade apresentaram diabetes gestacional, estavam com hipertensão arterial, com pré-eclâmpsia, correndo um altíssimo risco de morrer, porque elas engravidaram tardiamente. Então, evoluiu até a página 2. A natureza não mudou, não. Tem também o congelamento de esperma na clínica? Como é que... Aí é o método normal? Como é que funciona isso? Paula, o congelamento de esperma, o congelamento de óvulos é uma coisa relativamente nova. Ele tem em torno de 10 anos. O sêmen, as línguas dizem que vem desde o Egito, já congelavam espermatozoides. O que a gente tem proposto de novo, e principalmente para os homens que estão nos ouvindo, ou para os urologistas, é que, por exemplo, o homem vai fazer uma vasectomia. O medo dele, e os homens resistem muito mais que as mulheres a encerrar a carreira, o medo dele, não posso mais ser pai. O que a gente tem aconselhado, antes de partir para a vasectomia, congela teu sêmen. Você não precisa de cirurgia, você não precisa de nada, é um ato tranquilo, você vai colher sêmen e esse sêmen pode ficar conosco durante 10, 20 ou 30 anos. Esse homem definitivamente, depois da vasectomia, resolveu que ele não quer ser pai, você entrega um tubinho com os espermatozoides dele e ele vai jogar no lixo, ele vai dar o fim que ele quiser. Mas esse é o ponto que tem tranquilizado a gente em relação aos homens para que eles possam encerrar a carreira. Ele pode guardar e ele dizer o seguinte, eu não quero ser pai agora, mas eu posso ser pai o dia que eu quiser. Assim como as mulheres no congelamento de óvulos. Assim como as mulheres. Para a gente encerrar esse assunto, como você vê a evolução com uma clínica de reprodução humana, como é que você vê essa revolução toda dos últimos anos? Ela é assustadora. Fazer uma análise rápida disso. Ela é encantadora, Jorge, ela é encantadora e assustadora. Deixa eu te falar um negócio que é uma relativa novidade, mas que eu estou apaixonado. Eu ainda não fiz, eu gostaria de fazer, eu vou tentar.
Eu não entendia direito o projeto Genoma. De repente o Brasil colaborou, o projeto Genoma está aí. Era um procedimento ainda muito caro, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Hoje eu consigo pegar um embrião, vamos falar da Angelina Jolie? Sim. Ela fez o Breast Cancer BRCA1 e BRCA2. Você vai buscar lá no gene dela se ela tem probabilidade de ter câncer de mama. A Angelina Jolie tinha 70% de chance de repetir a mãe dela e as tias dela. Então, ela optou por retirar os ovários e retirar a mama. O que eu estou te falando de novidade? Nós já conseguimos fazer o BRCA1 e BRCA2 no embrião do meu laboratório. Eu tiro uma célula do embrião, essa célula vai ser mandada para o laboratório próprio do geneticista e eu sei qual embrião pode vir a ter, daqui a 30 anos, um câncer de mama. O encantador, te botando daqui para frente, sem a gente pensar em crime, estou falando em ciência, é que já, com engenharia genética, eu vou conseguir entrar nesse gene e não permitir que ele desenvolva o câncer de mama. Ou um diabético, eu consiga dosar, saber geneticamente que essa criança é potencialmente diabética e no futuro a gente conseguir mudar esse embrião para que ele não tenha diabetes. Eu não estou falando de olho azul, eu não estou falando de 1,90 m, atleta, etc. e tal. Eu estou te falando de tentar evitar doenças. Isso é o que me encanta e me assusta. Esse é o maior sonho, né? Eu acho que, partindo para o lado, né, do susto, do lado filosófico, é assim, que a humanidade faça bom uso disso, né? Isso que sempre tem outro lado. Há algumas décadas atrás, um sujeito descobriu uma matriz energética que poderia ter poupado muito combustível fóssil através de uma fórmula que era E igual a mc². E, infelizmente, a humanidade criou bomba atômica, né, com essa fórmula. Então, eu acho que todos esses avanços, eles dependem muito da sua boa utilização. E, infelizmente, aí a tendência do ser humano de ter uma atitude, às vezes, viral, muito mais do que humana, faz com que a gente faça mau uso. Eu espero que avanços como esse sejam utilizados da forma mais virtuosa possível pela sociedade. Que venha contribuir da melhor forma, Os municípios de São Vicente, Guarujá, Cubatão e Peruíbe tiveram a coleta de lixo interrompida recentemente e já retornaram o serviço de forma total ou parcial por determinação da Justiça. Como as dívidas ainda não foram sanadas, não está afastado o risco da coleta parar novamente. Mais do que um serviço essencial, o acúmulo de lixo nas ruas é questão de saúde pública. E eu queria saber dos médicos que estão aqui no programa hoje, como é que eles avaliam esse risco para a população. Existe algo que a população possa fazer diante de um problema como esse? Dr. Condesmar. Eu acho que eu vou passar uma impressão de radical. Eu estava correndo em São Vicente há uns 15 dias atrás e domingo, 9 horas da manhã, os servidores de lixo, de varredores da praia, estavam ali em frente à Presidente Wilson, no jardim. Haviam pelo menos uns 20, 9 horas da manhã, 9h30, e todos eles estavam deitados no jardim, falando no celular, falando os recados com a sua família. Varrer eles não estavam. Mais para frente, havia uns 5 ou 6 trabalhando, varrendo, e eles acumulavam lixo, e o lixo já estava com mais ou menos uns 2 metros de altura. E eu parei de correr, cheguei numa das varredoras e falei, vocês não vão chamar um caminhão, alguma coisa, vai ficar esse lixo aqui, desses 2 metros de altura, a hora que a maré subir, vai espalhar isso aqui de novo. Falou, isso aí eu acho que é caso de cadeia, foi o que ela falou. Mas eu queria só lembrar para o senhor que faz 8 meses que eu não recebo meu salário, eu estou trabalhando aqui de graça, para tentar limpar um pouquinho. Então, eu fiquei pensando no resto da minha corrida. A gente teve promotores, teve juízes que interviram em obras, em restaurantes que estavam impedindo a avenida da praia, lá na ponta da praia, etc. e tal. Será que a gente não tem promotor que fale, seu prefeito, ou o senhor paga o salário e recolhe o lixo agora, ou o senhor vai preso agora? Porque eu acho que é questão de cadeia. Porque eu tenho certeza que o dinheiro desviado para outras coisas existiu. Para o Caixa 2 ou para uma série de coisas que a gente pode discutir. Então, eu não tenho muito o que discutir aquilo que você está me perguntando. É cadeia, sim. Porque se eu não esterilizar o material na minha clínica, se ele na terapia intensiva não lavar as mãos, ele vai ser processado.
eu achei um absurdo os lixos acumulando nas praias, nas ruas, e ninguém ser responsabilizado. Eu acho que é cadeia. Eu não tenho muito o que discutir sobre isso. Doutor. E a grande consequência aí vai ser a reemergência de doenças que o bom saneamento, o bom cuidado do lixo, o afastamento dos detritos da sociedade poupam a comunidade de doenças que vão reemergir, né? Doenças vinculadas à contaminação da água, as diarreias, as infecções intestinais nas crianças e as desidratações. Nós estamos falando de uma população que não tem acesso a uma saúde ampla e restrita, né? Você pode ter risco de incidência de tétano, de doenças que estão absolutamente controladas, doenças que muitos alunos aí de faculdade de medicina nem chegaram a ver e que vão acabar sendo reapresentados para essas doenças. Isso é imoral, é uma solução de difícil, porque está aí em final de mandato, está todo mundo no fim da feira limpando o que tem, né? E a grande consequência é para a comunidade. Isso não tem... É importante lembrar que nós vivemos numa região metropolitana, né? Então, não existem limites muito bem determinados, então não adianta a gente interpretar que não, o problema está acontecendo em Cubatão, Peruíbe, São Vicente, não. Um problema que acontece em São Vicente, ele por continuidade, ele acontece em Santos. E vai parar em Santos. Exatamente, não está afastado, o mar é o mesmo, a praia de Tararé para a praia do Gonzaga é o mesmo mar, né? Ainda é importante lembrar que uma das correntes mais fortes é a que vem no sentido do porto, no sentido da ponta da praia. Então, o problema está aqui. O problema não está na África, o problema não está em Madagascar, nem no Oriente Médio. O problema está aqui, na Baixada Santista. As doenças vão acontecer, a proliferação de doenças absolutamente preveníveis com medidas básicas de convivência em sociedade como saneamento básico, poderiam ser evitadas e, infelizmente, a nossa população está sujeita a isso. E estamos falando da orla da praia, então não é da periferia, não é, só pega o pobrezinho, não. Todos estamos expostos a essa situação alarmante. E o que preocupa é porque nesse período do ano, no verão, isso já acontece, essas doenças, essas viroses, elas já acontecem aqui na nossa região, né? Já tem uma incidência maior. Ainda mais, o que preocupa é que o lixo também tem uma tendência, caso o problema continue a aumentar, porque turistas passam a vir para a nossa região nessa época, ou seja, o problema só aumenta. Exatamente. A gente não. A grande preocupação é que nós não sabemos como será o próximo verão. Esse ano 2016 aconteceu algo até de certa forma positivo, que foi o índice mais elevado de chuva, que de certa forma ajuda numa diminuição de proliferação de gases e de alguns subprodutos desse lixo, né? E se de repente nós tivermos um verão daqueles mais secos, com menos chuva, a tendência é tudo piorar mais ainda, né? Vamos falar um pouquinho de dengue, a gente tem um pouquinho de tempo ainda. A Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue começou nessa segunda-feira nas cidades da Baixada Santista. Os municípios locais se programam para ações de conscientização e eliminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e da chikungunya, entre outros. Essas campanhas, na opinião de vocês, não podem parar nunca, né? Eu acho que ela tem que ser diária. Eu acho que essa campanha, e vamos falar de coisa otimista, tem que ser feita nas famílias, tem que ser feita nas casas, e complementando aquilo que você disse, Paula, o que eu tenho ouvido do Ministério da Saúde é que quem está vindo aí com tudo é a chikungunya. E nós estamos desinformados ainda. Eu aconselho que as pessoas que estão nos ouvindo leiam sobre a chikungunya, não como uma piada, o nome é uma piada, mas ela, por exemplo, te dá, no mínimo, 4 meses em casa com dores articulares intensas. O que eu li sobre isso é que a articulação a ser atingida é a articulação que você mais usa. Então, se você caminhar, vai ser tuas pernas que vão doer. De modo geral, quem está atacado pela chikungunya pode apresentar 4 meses de inatividade no trabalho.
Então, com isso, eu acho que nós temos que ter a consciência de realmente combater o mosquito. O combate ao mosquito é uma guerra. As eleições acabaram. De novo, eu vou levantar uma polêmica. Eu espero que aquelas pessoas contratadas para as eleições, via mosquito da dengue, via Aedes aegypti, agora sejam colocadas para trabalhar. As eleições acabaram. Então, acho que é possível, sim. Eu sou um dos que acredita que é possível acabar com o mosquito da dengue, só que tem que trabalhar. Se não trabalhar, as coisas vão piorar nesse verão e vão piorar bastante. Eu estou levantando sobre a chikungunya naquilo que eu li e ouvi falar sobre o Ministério da Saúde. O próprio Zika também, né, tem tido um acompanhamento um pouquinho maior? Sim, Paulo, é importante lembrar que o Aedes aegypti é um mosquito reemergente, né? Ele já foi, o Brasil já teve o título de país com o mosquito Aedes aegypti erradicado em meados aí no meio do século XX. Ele reemergiu adaptado, reemergiu com capacidade inclusive de se reproduzir em água suja, ele não depende mais de água limpa. Ele hoje é o veículo transmissor de no mínimo 3 doenças graves. A gente pode qualificar que hoje nós já vivemos numa zona endêmica desse mosquito, ou seja, numa região em que o mosquito convive. Não é somente epidemia ou surto, o que acontece é um aumento da incidência quando as condições climáticas e ambientais estão mais favoráveis, mas existem casos de dengue e de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti o ano inteiro, com uma maior incidência no final do verão e início do outono, porém, no ano inteiro você tem casos. Então, não adianta pensar somente em combatê-lo no momento do surto da epidemia. O trabalho tem que ser longitudinal, contínuo, ininterrupto, para se conseguir o sucesso que se pensa que é a erradicação do mosquito. A cada ano que se passa, por uma questão simples da natureza, onde todos os seres vivem na luta pela adaptação e pela sobrevivência, não tenha dúvida de que a cada ano que passa, mais difícil fica se reconquistar essa erradicação. Agora, a batalha é essa. E realmente os órgãos públicos precisam aí usar de todas as suas ferramentas, sejam elas humanas quanto equipamento, para conseguir esse trabalho. Porque o chikungunya é grave, o Zika vírus tem a questão da correlação com a microcefalia, complicações aí de gestação, né? E a dengue é uma realidade já que nós estamos até habituados. É importante também lembrar o impacto econômico disso. Por quê? Porque isso tudo gera doenças em pessoas economicamente ativas que vão deixar de trabalhar e que vão gerar prejuízo para a sociedade. Conscientização, esse é o nome. Conscientização da população como um modo geral, né? Queria agradecer aqui a participação de vocês. Doutor, um prazer receber você. Falar sobre reprodução humana, o prazer é muito grande. Obrigado pela oportunidade, Paula. Sucesso a você e bom dia a todos vocês. Doutor, sempre um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, um ótimo dia a todos e foi um prazer estar aqui também. Bom Dia Baixada fica por aqui, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero amanhã às 8 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.